Olá, meus amigos, estamos de volta. Muito obrigado por tudo, pelo apoio, pelas palavras de incentivo. Muito obrigado mesmo. Hoje nós trazemos um tema muito humano, porque fala das nossas ilusões. Aproveitei e me inspirei num livro A Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance Dufault, e fiz uma edição baseado essencialmente para diminuir o tamanho, né? Baseado essencialmente no contexto, né? Definamos ilusão como sendo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. São percepções que nos distanciam da verdade. Existem em relação a muitas questões da vida, tais como metas, cultura, comportamento, pessoas, fatos. A pior das ilusões é a que temos em relação a nós. A autoilusão, que decorre das nossas limitações, em perceber a natureza dos sentimentos que criam ou determinam nossos raciocínios. Na matriz das ilusões encontramos carências, desejos, culpas, traumas, frustrações e todo um conjunto de inclinações humanas. O iludido pensa muito o mundo negando senti-lo, num mecanismo natural de defesa face às dificuldades que encontra em lidar com as suas emoções. Esconde-se atrás de uma imagem que criou de si mesmo para resguardar autoridade social ou outro valor qualquer que deseje manter. O objetivo da reencarnação consiste em desiludir-se sobre nós mesmos através da criação de uma relação libertadora com o mundo material. Se não buscamos essa meta, então caminhamos para a falência dos planos de ascensão individual. O iludido esconde-se de si mesmo, criando um eu ideal para atenuar o sofrimento que lhe causa a angústia de ser o que é. A criatura foge de si e vive em esconderijos psíquicos, devido ao sentimento de inferioridade que ainda assinala a caminhada da maioria dos habitantes da Terra. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, o maior divulgador da doutrina evangélica de Jesus, às portas de Damasco, caindo de sua montaria no momento em que Jesus lhe aparece e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, já que Paulo é um nome de batismo, vamos dizer assim, já do romano, e imediatamente poderia ter inventado várias coisas. Ele se descobriu naquela situação, ele se deu conta de que perseguia os cristãos e defendia a vinda de um Messias, de um Jesus que não era esse que lhe aparecia à frente naquele momento. Isso ele pensava, era ali ilusão de Paulo. No momento em que ele se dá conta de que estava completamente iludido e cego, literalmente, quando caiu do cavalo, ele pergunta simplesmente: que queres que eu faça, Senhor?
Ora, ele poderia ter inventado um monte de desculpas, como normalmente a gente faz nessas ocasiões, ou em ocasiões parecidas, similares. Mas não, ele perguntou: o que queres que eu faça? Uma vez convencido, não arrumou desculpas para dizer: olha, eu não sabia que você era o enviado de Deus, que você é o rei dos judeus, que você veio para implantar o reino de Deus, ou o reino dos céus. Imediatamente ele lhe perguntou o que deveria fazer, e Jesus, conta o Evangelho, discorreu para ele todas as tarefas que lhe deveriam conferir. Então a ilusão e a realidade está par e passo na nossa caminhada. Elas andam juntas e nós temos os desejos e as ilusões como irmãos gêmeos na caminhada. E lembrei-me de Aquiles e do tendão de Aquiles, que é a parte vulnerável de todos nós, e não só fisicamente, né? Espiritualmente, emocionalmente, temos o tendão de Aquiles. E eu agrupei aqui, quando pergunto qual o desejo que nos dirige. Porque através desse desejo, sublimando-o, ou mais de um, nós encontramos a verdade sobre nós. Não sobre as outras pessoas, sobre nós. E há um enquadramento que pode-se dizer assim, em 4 grandes grupos os desejos: poder, posse, prazer e prestígio. Entre esses, haverá de estar aquele que nós somos mais propensos nele cair e caminharmos, pelo menos em alguns momentos, para trás, ou estancarmos no meio do caminho. Enquanto os outros avançam, nós paramos e, em consequência, nos atrasamos. Qual o desejo que nos dirige? Posse, prazer, poder, prestígio? Qual o nosso tendão de Aquiles? Qual é a nossa ilusão, o nosso desejo maior na vida? Vou ler rapidamente aqui os 4 desejos básicos. Prazer, gula, luxúria, consumismo, preguiça. Dentro do prazer. Posse, o desejo de posse. Materialismo, apego, avareza, prodigalidade, que é torrar as coisas que tem, não é? De poder, arbitrariedade, dominação, ira, prepotência, arrogância. Esse está bem em alta no momento, infelizmente. E prestígio, as redes sociais que o digam, né? Exibicionismo, futilidade, soberba, exotismo, ou seja, coisas estranhas, vaidade. O que nos move? A gente se encontrando em algum dessas 4 linhas maiores, nós descobrimos o que estamos fazendo aqui nessa vida. Todos, reencarnacionistas ou não, temos um papel para desenvolver enquanto estamos aqui. Qual é esse papel? É enfrentar e sublimar esses desejos que são
quando encontrados, quando identificados, o nosso tendão de Aquiles. A propósito de Aquiles, a gente sabe pela mitologia grega que a mãe dele levou para batizá-lo e tinha de colocá-lo dentro da água, segurou ele pelo calcanhar. E ele se tornaria a partir dali uma divindade ou uma semidivindade. Menos o local que não tinha emergido na água. No caso dele, o calcanhar. E foi, segundo a mitologia, onde lhe flecharam e mataram mais adiante. Muito presente na mitologia grega era um rei de Ítaca, uma ilha lá pela Grécia. Esses 4 desejos, poder, posse, prazer e prestígio, são oportunidades de crescimento. Não devemos lutar contra eles, mas identificá-los, transformando-os em forças positivas e saudáveis. Transformando, identificando e transformando, não reprimindo. Que a repressão sobre essas forças da alma, elas causam em nós subterfúgios, muitas vezes, em que criamos a hipocrisia, ou seja, criamos um ser para ser visto pelos outros e um ser que nós somos de fato. E essa diferença entre o que somos e o que parecemos ser, quanto maior possibilidades de doenças, de transtornos e desequilíbrios. Todo mundo tem um ponto vulnerável, salve honrosas exceções. Qual é a minha? Qual é o meu tendão de Aquiles? Qual é o seu? Sem se reprimir, porque, como eu disse, a repressão nos leva à hipocrisia, a um desgaste desnecessário da alma. Mas o que fazer então? Identificar, através de uma honestidade emocional, a nossa tarefa aqui e agora. Sem fanatismos, procurarmos aquilo que melhor nos cabe e as coisas que melhor nos mostrem caminhos para seguirmos em frente, suplantando as dificuldades, mesmo conhecendo, e acho que é mais fácil, conhecendo o nosso tendão de Aquiles, suplantar as dificuldades. Então, o nosso desejo central, ou seja, aquele ponto vulnerável que nós identificarmos no nosso psiquismo, é a razão da nossa vida nessa reencarnação, porque é para identificar e vencer essas inclinações, é porque cá estamos, para o aprendizado nessa escola da Terra. O administrar esses desejos, muitos chamam de reforma íntima, mas não pode se transformar numa tortura íntima. É a chamada autotransformação, que nos vai separando o real do ilusório e ao longo da nossa jornada vai nos mostrando a vida como é e nos dá força para enfrentarmos dias mais turbulentos e também termos mais consciência e agradecermos muito os momentos todos da nossa vida, os turbulentos e também aqueles que nos trazem alegria. Eu pergunto a você, que dia é hoje? Eu vejo aqui, hoje é 12 de dezembro, um sábado de 2020. Mas que dia é hoje? Além desse dia do calendário, posso lhe assegurar
uma outra forma de ver o tempo, de ver e de assistir, examinar as nossas ilusões da nossa vida. Hoje é o primeiro dia do restante da nossa vida. Porque podemos, em busca do tempo perdido, sermos conscientes, trabalharmos pelo nosso aperfeiçoamento, sem precisarmos esbarrar em ninguém, nem querer obrigar os outros a que nos sigam, reverenciando ao nosso Criador, que sempre está conosco e nós estamos nele. Ninguém está sozinho. E você que nesse momento passa por alguma dificuldade, que lhe parece inarredável, irreversível, não desanime. Continue firme. A gente não veio à vida para sofrer. Nós viemos para nos educarmos das nossas ilusões, nosso tema de hoje. E essas ilusões serão mais ou menos utilizáveis na nossa vida de acordo com o que nós desejarmos. Elas serão mais fortes ou não tão fortes na medida em que nós a transformarmos em molas propulsoras de progresso, suplantá-las, não reprimi-las, simplesmente como varrer algo para debaixo do tapete. Não é essa a proposta. A proposta é identificar com toda a honestidade pessoal, emocional, onde está o nosso tendão de Aquiles. E aí marcharmos firmes, sem desejar reformar ninguém. A reforma é nossa. Nós é que precisamos pautar os caminhos que o Pai nos ofereceu. Que nós nos conscientizemos a cada dia mais das nossas ilusões. Ilusão é aquilo que temos. A verdade é aquilo que levamos quando vamos daqui. Levamos o que somos, deixamos o que temos. Que dia é hoje? Pode ser, se você quiser, o primeiro dia do restante da vossa vida. Haja muita luz nos caminhos de todos e que esse primeiro dia do restante da nossa vida seja a reconstrução de um ser que está voltado para o Pai, que não veio ao mundo para sofrer, e sim para dividir com os demais irmãos uma jornada humana e, com muita gratidão, dizemos: obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos e amigas. Deus abençoe a todos. Namastê.